verdade sobre o mundo de Undead Unluck é revelada. O episódio já começa com todo mundo da União reunido e tá lá o Apocalipse preso falando: pô, me deixe sair! Aí, novatinho! Vou transformar seu cérebro em mingau, assim como a dela. Ou esmagarei seus costelos com as minhas mandíbulas e farei uma pasta na minha organização interna. E o Chikara: me garante eu ficar 10 metros longe desse livro? Enfim, faz esse livro calar a boca. E o Nico já dá seu relatório de danos, que não foi tão ruim quanto eles pensavam. Forçar um empate meio que roubando o Apocalipse foi uma decisão certa. Se outra briga tivesse começado, seria pior. A juiz, percebendo que a Fuka ainda tá meio que com danos cerebrais, pergunta se ela tá bem. E o Nico fala que ela vai se acalmar em breve, já que o cérebro humano é uma coisa. Nisso, a juiz até meio que se desculpa meio que com a Fuka por ela ter tocado no Apocalipse. Então o Eiji quis fazer uma pergunta. A primeira vez que ele sentiu que algo estava errado foi a política do juiz em relação às penalidades com as missões do Galaxy. Que, pra quem não sabe, até quem tem um de agosto, se eles não cumprirem as missões, meio que a uma galáxia será adicionada. E a juiz queria mobilizar os membros para as missões 1, 2 e 3. Pois dessa vez meio que vão focar nas suas forças. Que em retrospecto é uma atitude bastante negligente de se tomar. Ela correria um risco de perder os membros, mas com Ragnarok se aproximando, isso foi muito passivo. Já que na mesma noite que a Fuku ia entrar na Union, 99 vezes as lumas foram adicionadas à Terra. E uma cada 3 meses, novas penalidades vão ser adicionadas sem a intervenção deles. Por isso eles intervêm. E aí, em 1º de setembro, meio que marca a 99ª penalidade, pois apenas resta um shot para acrescentar no 100. Aí vem a penalidade final, o Ragnarok. E o Shin também tá curioso sobre isso, pois ela tem uma familiaridade com o Vic. Pois ela salva que ela só conhecia ele como um herói antes de se conhecerem, mas ele só se chamava pelo nome enquanto travava uma batalha. E nisso voltamos pro dia em que o Wade se torna meio que o Victor, e os dois estavam meio que lutando. O Shen também ouviu do Wade que ele não deixava ele sair há 200 anos. E parecia que ele conhecia a existência de uma galáxia antes dessa regra meio que ser questionada. Como exemplo, a cena onde meio que o Victor pergunta que dia da semana ele está. E o Shen não sabe o que é isso. Como se ele quase estivesse vivendo de um mundo onde a galáxia existe. E também tem o lance do episódio anterior onde o Billy meio que mencionou a Arca. E a Union não tem registro sobre meio que a Arca. Nisso, a juiz já tira o capacete e o Wade só tava preparado pra fazer churrasquinho de juiz. Mas ela fala: tá tudo bem, não se preocupe. Minha habilidade não será um problema, a menos que você não responda uma resposta minha sobre justiça. E também pra mostrar sua beleza. E é nisso que a juiz fala o grande plot twist de Undead Unluck. Esse mundo está em um loop. E pra quem não sabe, loop é tipo um loop temporal. Um ciclo constante de destruição e renovação, que está nas mãos desse deus. E a Uni é a organização que ela criou para acabar com isso. Bom, a metade meio que fica em silêncio, outra meio que fica curiosa, e o Top meio que nem sabe o que é um loop. Então o Chikara explica que é como se o mundo estivesse repetindo os mesmos eventos indefinidamente. Eu dou nota 10 pro Chikara, e que eu se eu fosse o Top eu diria: ai, que burro será ele. E a Fuka enfim entendeu agora. Meio que as memórias estavam todas fragmentadas, mas eram imagens do mundo onde seriam recriadas. Na verdade, loops. E a juiz confirma. E meio que a juiz fala que era meio que a história da indacreação dela que levou eles à derrota. Mas Fuku fala que tenta acalmá-la, dizendo que meio que não é verdade, que se não fosse por ela, eles não estariam aqui. Mas o juiz fala: mas foi exatamente porque os montei. Todos encontrados ao longo de inúmeras mortes, armas e guerreiros mais fortes. Reúne negadores capazes de matar Deus. E o dia meio que vai amanhecendo. Nisso, Wade fala: digamos que o loop seja real. Por que você é a única que sabe? Somos negadores aqui, mas não sabemos o que é de fato. Tatiana concorda que eles deviam estar conscientes do mundo antes que mudasse. E temos exemplos, tipo, por exemplo, com o Shen, que ele tenta falar chinês com a mãe, mas ela não entende porque ela não é negadora. E o Chikara, que era o único que estava falando japonês
bem que dentro da sua turma. E Top acha que foi algo que eles não sabem antes de nascer, mas o Nico nem sabe disso. Juiz fala que existem várias maneiras para se descobrir o loop, mas quanto a ela tenha usado a arca meio que em primeira mão. Bom, a gente quer prova. Então o juiz tenta descrever como o mundo começará e terminar. E além de recomeçar tudo de novo. Primeiro, como o mundo vai acabar. O planeta e toda a vida serão fisicamente destruídos por Deus. Explodidos em pedaços. Nem mesmo voar pro espaço pra salvar. E o coitado desse cara meio que fica com um borbulhão de medo só de pensar nisso. Então o novo planeta será formado por Deus. E às vezes fragmentos da velha Terra meio que permanecerão na nova Terra. E meio que isso são os meteoritos na qual o azar da Fuku faz. Desde então só existia a Terra, a Lua e o Sol. E ela estava invocando antes mesmo da própria galáxia ser meio que adicionada. Meio que a Fuku aprendeu que os meteoritos só se formam quando a Lua se separou da Terra. E se examinar esses mesmos meteoros, pode meio que se concluir da maneira mais absurda que a Terra já havia se despedaçar. E meio que essas são as provas do ciclo mundial. Quanto à prova do próprio loop, ela pergunta pro ele se ele tem uma verruga atrás da orelha. E a Fuku fica surpresa porque ela pode puxar a orelha dele e também tem uma verruguinha aí. E ela, às vezes, ela sabe que isso é uma escassez, mas tem coisas que não podem permanecer meio que nesse novo mundo. E às vezes pergunta se isso pode convencê-lo. Então deixa o cara quanto a Franco meio que vão olhando. E meio que eles começam a ganhar um acordo, um nonsense. Que o Andy e a Juiz eram próximos. Pai nazia da Baby Fuku. Então, meio que o Andy fala que meio que ele não tá envolvido, graças a Deus. Mas que talvez o Victor estivesse envolvido com a Juiz. E ela fala, rolaram umas faíscas. E a Fuku, aconteceu! E o Andy, calma menina. E ela, eu tô calma. E nisso temos uma explicação muito fofa da Fuku do que tá acontecendo. E o Andy já entendia onde quer chegar. Meio que o Victor acompanhava o Juiz meio que na arca. Pois se o Loop destrói e reconstrói um planeta, mesmo que todo mundo morra, o Andy não. Na verdade, o Victor não. Basicamente, a Juiz usa a arca e o Victor não morre, mas tem as memórias. E vive nesse mundo desde que a regra morte foi adicionada. Bom, a Juiz fala que há duas maneiras de evitar regras. Morrer ou matar Deus. Então a Juiz fala, ela manipulou muita gente. Manipulou seus próprios camaradas que arriscaram suas vidas ao lado dela. E também escondeu muitos segredos. E a rebelião do Billy só aconteceu porque a notícia do Loop veio meio que na orelhinha dele. E ela meio que toma responsabilidade sobre tudo que aconteceu. E ela fica feliz em espiar até a sua morte, mas tem coisas que ela precisa resolver. Por isso ela se curva e pede se a seguirão e irão até o fim. Enquanto ela vai meio que continuando meio que essa cor, meio que ela se curvando, meio que o pessoal não queria, pois ela já entende o que tá acontecendo. E meio que então o Shen usa em verdade pra fazer ela se levantar, porque ele também prefere não ver a Juiz fazer dessas coisas. Andy fala que concorda, pois foram apenas pedaços de história, mas ela teve ideia e colocou isso em prática sozinha. Então todo mundo vai acreditar na visão de justiça dela. E aí Shin, que tava todo ocupado nesse episódio ao lado do fim, faz uma nova mesinha da Union, que é a mozinha. E o chefão tenta proteger o capacete dela. E nisso já colou, joga um apocalipse na mesa de pega e na caixa inquebrável. E já pede pra chefe começar. E agora a reunião tá totalmente retomada e vão ser a 1º de dezembro. No nascer do sol. Atualmente as 4 missões estão em andamento, que são a missão das 4 estações. 3 envolvem neutralizações, que são da primavera, do verão e do inverno.
E a quarta revela ser meio que uma captura do outono. Mas antes de chegar a isso, eles precisam de umas coisas para verificar. A primeira é a missão da localização da primeira mesa redonda, que foi roubada pelo Billy, e gostaria de identificar sua base de operações. Bom, os objetivos de matar Del se alinham. E como no comentário do Billy sobre as bombas nucleares, se deixarem isso na mão deles, muitas vidas serão sacrificadas. Bom, eles devem prender o Billy, encontrar a mesma mesa redonda e os artefatos que estão impostos da Under para se matar Deus. E a Juiz sabe que eles estão fazendo seu próprio progresso para matar Deus, então vai ter o prazer de usá-los. E o top, vamos devolver Zoro. E nisso, a Juiz pede para Wendy e a Fuko investigarem algo para ela. Ela quer que determine a legitividade de um livro e a chance que essas páginas estejam seguras, os eventos do passado e do futuro, escritos em certo artefato. E desde que o Billy se rebelou, nem a própria sabe meio que aonde meio que eles vão. E para concluir as missões, esse livro será fundamental. E a Fuko pergunta se eles deviam lidar com essa missão tão importante. Meio que a Juiz queria que eles meio que fizessem isso. E depois de ver, o motivo ficará claro. E nisso ela mostra o livro. E o episódio acaba aí. Mas eu quero agora! Bom, esse episódio serviu para mostrar o grande plot twist meio que de Undead Unluck. E além de muitas explicações que a gente estava meio que se questionando sobre esse universo e da própria Juiz. Que, aliás, é uma personagem muito interessante. E eu até achei muito bom e fofinho meio que a cena dos meio que todos da Uni meio que levantando a Juiz para que elas os liderem. Principalmente a Shin, que fez uma mesa totalmente novinha para meio que a Juiz. E no próximo episódio, o livro meio que era um mangá. Esse foi o episódio 18 de Undead Unluck. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta o Tobias e fui!